A história da sociedade. Vamos fazer uma viagem no tempo para analisarmos a trajetória de como se construiu a sociedade que vivemos hoje. Os primeiros grupos humanos de que temos notícias foram os bandos. Viviam do que encontravam na natureza, repartiam tudo, sem desigualdade. No entanto, o homem era dominado pelas forças da natureza. Milhares de anos se passaram e o ser humano aprendeu a manejar melhor as mãos, criar ferramentas e transformar a natureza em benefício próprio. Cresceram, se fixaram em determinadas áreas e se organizaram em tribos, aprendendo a criar animais e plantar. Nasceram então as comunidades primitivas, nas quais havia uma divisão das tarefas. As mulheres se dedicavam à casa e aos filhos, enquanto os homens à caça. Com a descoberta de novas técnicas e instrumentos, houve aumento da produção. Os homens produziam mais do que precisavam para viver, por isso o que sobrava era trocado entre as tribos. As sobras fizeram com que algumas tribos deixassem de ser iguais e ocorreram as primeiras guerras. Os prisioneiros de guerra foram transformados em escravos. Com o trabalho escravo, aumentou ainda mais a produção e a superioridade de algumas tribos. Estas tribos elegeram alguns chefes de família para controlar a produção, e estes se apropriavam de uma parte por conta da responsabilidade que exerciam. Os escravos eram coletivos. Com o tempo, passaram a ser propriedade desses chefes de família, que enriqueciam e acumulavam propriedades. Nasce assim as propriedades privadas. Com essas mudanças, a divisão do trabalho entre homens e mulheres se torna desigual, porque o fruto do trabalho do homem traz riqueza e o da mulher não tem valor econômico. Longos anos se passaram. A sociedade era basicamente formada por duas classes, senhores e escravos. Os escravos recebiam apenas a comida necessária para sobreviver e continuar trabalhando, o que não lhes dava o menor estímulo, e para que eles produzissem era necessário empregar a força e a violência. Para manter sob dominação aquela quantidade de escravos, os senhores organizaram um sistema de poder, um governo baseado na autoridade da lei, tribunais e na força das armas. A este sistema deu-se o nome de Estado. Enquanto os escravos executavam os trabalhos braçais, os senhores, com o tempo de sobra, arquitetavam maneiras de manter o poder e enriquecer ainda mais. Por isso, o trabalho intelectual é mais valorizado do que o braçal, até hoje. Milhares de anos após o surgimento do escravismo, esse tipo de exploração começou a ter uma série de dificuldades. Os senhores tinham muitos gastos com pessoal para manter os escravos trabalhando. Lavouras eram queimadas e ferramentas destruídas por escravos rebeldes. Por isso, o escravismo entrou em decadência. A solução encontrada pelos senhores pensantes foi a divisão das terras entre chefes militares em troca de uma parte do que produziam, cobradas por meio de impostos e tributos. Nasce assim o sistema feudal. Com a libertação dos escravos para trabalharem como servos dos senhores feudais, houve um aumento da produção. Os escravos tinham como pagamento uma parte do que produziam. Não tinham mais correntes nem chicotadas, mas continuavam sob o domínio dos senhores feudais, que se apropriavam da maior parte do que era produzido. No feudalismo, o domínio não se dava mais pela força, mas pelo controle de ideias, pregadas pelos sermões de que na terra é preciso sofrer para ganhar o reino dos céus. Gerou-se o conformismo entre os servos, o que se mantém até hoje. O povo trabalha e sofre, enquanto o senhor enriquece e esbanja. Com o tempo, a produção no feudo aumentou e surgiram os primeiros produtos artesanais, que eram trocados entre os feudos. Assim surgiram as primeiras feiras. Alguns servos começaram a abandonar os feudos
e se dedicaram às atividades artesanais, ferreiros, sapateiros, marceneiros, tecelões, e constituíram pequenas cidades, chamadas de burgos, onde surgiram grandes comerciantes chamados burgueses. Nessas cidades cresceu o número de artesãos, que sofriam dupla exploração. De um lado, com impostos cobrados pelos senhores feudais, e de outro, pelo controle dos burgueses, que ofereciam matéria-prima cara e compravam os produtos por preços baixos, o que os endividava, fazendo-os ficar sob a dependência dos comerciantes burgueses. O crescimento do comércio transformou o mundo. Surgiram estradas e rotas comerciais por toda a Europa. Nessa época, os portugueses chegaram ao Brasil. Isso proporcionou riquezas imensas e os burgueses começaram a investir em manufaturas onde empregavam milhares de camponeses como mão de obra assalariada. Nasce o capitalismo. Os burgueses controlavam a produção econômica, mas ainda não tinham o poder político. A nobreza vivia de impostos cobrados pela produção dos trabalhadores. Por isso, as duas classes entraram em conflito. Assim, a burguesia soube aproveitar o descontentamento e a revolta dos trabalhadores, que tinham sido expulsos do campo e sofriam com a miséria. Utilizaram o lema liberdade, igualdade e fraternidade, pregado pela Revolução Francesa, que interessava tanto à burguesia quanto aos trabalhadores, para derrubar a nobreza e subir ao poder. Assim que subiu ao poder, a burguesia se tornou mais tirana do que a nobreza. Instituiu a democracia burguesa, baseada em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, administrados pelo Estado e respaldados pelas Forças Armadas, para manter a ordem e defender sua classe. E assim, o capitalismo pôde crescer livremente. Dividiu a sociedade basicamente em 2 classes: os proprietários de indústria, os capitalistas, e os trabalhadores, os proletariados. O capitalista entra com o dinheiro e o trabalhador com a produção, sendo que o lucro fica com o dono do dinheiro, mas quem produziu a riqueza foi o trabalhador. No início do capitalismo, as condições de trabalho eram as piores possíveis. Homens, mulheres e crianças trabalhavam até 16 horas por dia, sem nenhuma segurança. Isso durou longos anos. Até que os trabalhadores se deram conta de que, unidos e lutando juntos, podiam melhorar sua condição de trabalho. Perceberam que, parando a produção, atingiam o nervo do capitalismo, o lucro. Assim deram início às greves. Foram duramente reprimidos. Muitas greves, perseguições e mortes foram necessárias para se conquistar os benefícios que os trabalhadores têm hoje. 8 horas diárias de trabalho, férias, 13º salário, licença maternidade, salário família, aposentadoria, entre outros. Hoje, com a revolução tecnológica, o crescimento de mercados e o esgotamento de recursos naturais, o sistema capitalista busca outras formas de se manter. Aposta no neoliberalismo, que define como ultrapassados os direitos trabalhistas existentes, prega o fim de políticas públicas e de empresas estatais administradas pelo governo e defende a privatização, empresas administradas pelos capitalistas. O neoliberalismo prega a livre concorrência entre países, na maioria desiguais, o fim do contrato de trabalho, a ausência do Estado, o fim de partidos políticos de esquerda e de organizações sindicais. O neoliberalismo é defendido por grandes conglomerados financeiros de países de primeiro mundo, que fazem parte de instituições de controle, como FMI, OMC, ONU, FAO, OPAC, UNICEF, PNDU, entre outros. Essas instituições são controladas pelos Estados Unidos.
tanto em sua ofensiva política como militar em todo o planeta. Se nos enfraquecermos e aceitarmos as imposições do sistema capitalista, que tudo devora, corremos o risco de voltarmos aos tempos das correntes e das chibatas, para produzir a riqueza necessária para que os capitalistas reinem soberanos.